Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. É um prazer estar aqui, uma honra. Você sabe que eu te amo e oro por você e quero agradecer demais pelas orações, pelas mensagens tão edificantes, tão amorosas, tão encorajadoras. Muito obrigada mesmo. Que Deus recompense você por todo o apoio, pelo bem que faz para nós, viu? Porque, assim, nos faz muito bem, muito mesmo. Quero que você saiba que a sua presença, suas mensagens, seus depoimentos são transformadores, fazem bem demais para todos nós. Para mim, eu falo por mim e por todos, mas eu sei dizer que, e eu gosto de lembrar, né, o quanto edifica, o quanto faz bem, o quanto traz alegria. Muito obrigada. E contem sempre com a gente, porque é um prazer apoiar. Continue firme, estamos na nossa corrente de oração 24 horas sem cessar, todos os dias. Você sabe que nós temos períodos de oração fora essas 24 horas, uma corrente que não quebra. Se você está fora, pega seus 15 minutos, entre em contato com a gente e não importa se você está em outro estado, país, tem gente em todo lugar participando, viu? E é maravilhoso. Então, pega os seus 15 minutos e entra nessa corrente. E fica com a gente. Quando der o seu horário, para tudo e vai orar. Orar por todos nós, por todo o ministério, por todo o nosso povo, por todos que estão nessa corrente, por todos que estão nessa fé, para que Deus honre em tudo. E você sabe, é orando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir e eu vou sarar a sua terra. Isso é maravilhoso. E começa se humilhando. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Reconheça que Ele é Deus, se curve diante dEle, se quebranta, e quebrantamento é quebra de argumentos, chega de argumentar, simplesmente se joga e aceita a vontade de Deus na sua vida, se curva diante dEle, porque Ele quer fazer, planta boa semente. Eu tenho batido muito nisso, se aproxima dEle, querido, ignora problemas, circunstâncias, obstáculos, queira a Deus, ame a Deus com a força da sua vida. Se aproxime dEle, porque em Deus nós vamos ter vitória. O que está infértil, improdutivo, estéril, vai mudar. Vai mudar. Eu falei ainda, quinta-feira, da vitória que Pedro e os seus sócios viveram. Assim, a ideia é que naquele mar não tinha peixe, mas tinha. Tinha peixe. No mesmo dia em que eles tinham sofrido uma grande frustração, eles viveram a maior vitória de toda a vida, a maior pescaria de toda a vida. Para mostrar que é a fé. Quando a fé mudou, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou sobre a tua palavra. Quando a fé mudou, no mesmo dia, horas antes, só frustração, horas depois, no mesmo lugar, o mesmo barco, as mesmas pessoas, os mesmos pescadores, as mesmas redes, mas com uma fé diferente, o resultado foi inédito. Nunca antes vivido. E a Ana? Ano após ano, só no chororô, no mimimi,
autopiedade, lambendo feridas, tendo pena de si mesma, se vendo como uma vítima, alguém que estava em desvantagem. Mas no ano em que ela se levantou no espírito e mudou a fé, e teve uma atitude completamente diferente, ela teve um resultado completamente diferente e se tornou uma outra pessoa. Tudo mudou na vida dela. Então, assim, hoje você pode estar vivendo uma situação de esterilidade. Sua vida está seca, está estéril, está infértil, improdutiva. Mas com a bênção de Deus, o mar que horas antes não tinha peixe, agora tinha tanto que os barcos quase afundaram. A mulher que era estéril por anos e só sabia chorar, no ano em que ela se levantou e falou com Deus e priorizou a Deus, pegou aquele problema que ela tinha feito dele um Deus, porque ela chorava, lamentava, sofria, tudo por causa daquele problema. Aquele problema é que era a coisa mais importante da vida dela. Ela fez daquela situação a coisa mais importante, aquilo que dominava a vida dela, tinha total domínio sobre ela. E no ano em que ela deixou Deus assumir o controle da vida dela, e ofertou exatamente aquilo que ela tanto queria, a vida dela mudou. A vida dela foi completamente transformada. A mesma mulher que chegou naquele lugar, estéril, no ano seguinte já tinha um filho nos braços. É Deus. Quando a fé muda. Por isso que a Bíblia, Paulo fala tanto dessa renovação mental. João Batista chegou pregando, arrependam-se, metanoia. Voltem à origem. Jesus chegou pregando. Vocês precisam ter uma outra forma de pensar, uma outra mentalidade, uma outra visão. Tem que mudar a visão de vida. Tem que mudar. Tem que mudar a fé. Porque não adianta você só ir à igreja e faz uma coisa, faz outra, e dentro de você é a mesma coisa, você reage da mesma maneira aos problemas. Tem as mesmas reações. O mesmo comportamento quando tem um problema, cede para as mesmas coisas. Não. Quando muda dentro, muda fora. Quando você sofre uma renovação mental, e a sua fé muda, sua visão de vida muda, toda a sua vida muda. Tudo muda. E nós precisamos ter essa proximidade, essa profundidade, sabe? Nos aprofundarmos em Deus. E esse se aprofundar é descer, se humilhar, é nos colocarmos em dependência total. Nós precisamos depender de Deus. E nós vemos as coisas serem completamente, radicalmente mudadas. Aqui, ó, em Gênesis 30, no 22, diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Eu acho essa história maravilhosa. Porque quando essa mulher passou a depender de Deus, Deus deu a resposta que ela queria. Porque você vê, se você lê um pouco antes, você vê uma mulher que vivia numa luta totalmente carnal, na força do braço, numa queda de braço com a irmã, com a Lia. Era uma rivalidade e tudo era por rivalidade, era uma bagunça. Uma bagunça. Mas quando ela se voltou para Deus e buscou a Deus, ela teve resposta. Porque até então ela deu a serva,
ela dava a serva de novo, ela fez e aconteceu. E não tinha resposta para a vida dela, continuava estéril. E é isso que eu vejo na vida de muitas pessoas. Elas tentam vencer no grito, brigando. Elas tentam vencer das mais diversas maneiras. Está lá o Pedro, se esforçou a noite inteira. Não venceu. A Ana chorou uma vida inteira. Não venceu. A Raquel mediu força com a irmã, brigou com a irmã, deu a serva. Não venceu. Eu vejo isso. A pessoa só muda de atitudes, mas na carne. Se esforça de um jeito, e chora, e geme, e fica com raiva, e briga, e bate o pé, e faz de um jeito e faz de outro, e não sai do lugar. E quando eu olho aqui, eu vejo aqui, ó. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Se ela tivesse realmente buscado a Deus antes, ao invés de viver lá brigando com a Lia, medindo força com a Lia, tentando vencer a irmã, dando a serva e tal, ela já teria obtido o resultado. Mas tem gente que é assim, enquanto não esgota o seu arsenal de possibilidades na carne, então eu vou tentar mais isso aqui, 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 e nada vai. Está tudo bagunçado, a vida dela estava bagunçada, desajustada, e a família uma bagunça, todo mundo brigando, ela brigando com a Lia, e aquela competição, e aquela coisa desajustada. Um desajuste total. E eu vejo isso acontecendo com as pessoas. Quantas vezes eu vejo gente que tenta de cá e tenta de lá e faz uma coisa e faz outra e não sai do lugar. Mas quando ela buscou a Deus, oh meus queridos, quando ela buscou a Deus, Deus a tornou fértil, simples. Eu quero que você leia esse capítulo, leia um pouco antes, depois medita, e você vai ver que bagunça. Que vida bagunçada. Mas quando ela buscou a Deus, Deus a tornou fértil. O que você vem fazendo? Talvez você tenha feito tantas coisas, e tenta de cá, e tenta de lá, e faz uma coisa e faz outra. E não sai do lugar. Por que você não busca a Deus seriamente? Se humilha diante do Senhor, se comprometa, faça o que tem que fazer. Oh, meus queridos, quantas vezes eu vejo gente que tenta de um jeito e tenta de outro, tenta vencer a base de rivalidade, tenta vencer brigando, e xingando, esperneando, e tenta vencer, sabe, e bota uma força danada. Nada. E mais uma força aqui, mais ali, mais um projeto, e mais uma coisa, e mais. E nada. Talvez você, essa pessoa que já tentou tanta coisa, já fez de tudo aí. Só não fez o que realmente vai dar resultado, que foi o que deu resultado para Raquel, que foi quando ela buscou a Deus. Quando a gente para e busca a Deus, da maneira certa, responsável, séria, nos humilhamos, nos aprofundamos, dependemos, vamos na força da fé, na força do Espírito. As coisas mudam. Quando a fé muda, a visão muda, o Espírito muda, os resultados mudam. Talvez a sua vida está tão infértil, estéril, seca,
E você já tentou das mais diversas maneiras. Eu me lembro de uma mulher que ela disse para mim, bispa, eu tentei de tudo. Tudo que você possa imaginar para ter meu marido de volta. Quando ele começou a se distanciar, que eu percebi que ele estava envolvido com alguém, meio que apaixonando, tinha apaixonado por alguém, eu fiz feitiço. Eu fui procurar, eu fiz feitiço. Ela diz, eu fiz feitiço, eu fiz simpatia. Eu consagrei comida para ele. Eu comprava lingeries, eu fazia, eu mudava o cabelo, eu fiquei loura, eu passava o batom vermelho, eu colocava a unha vermelha postiça, eu fazia charme, eu tirava fotos sensuais e botava nas redes sociais. Ela disse, bispo, eu fiz de tudo. Tudo. Eu fui para sex shop, eu comprei um monte de coisas para incrementar, porque eu queria mostrar que eu era muito melhor do que a outra e tal. Bispo, ela disse, eu desci. Eu não estava vendo o quanto eu estava assim, só descendo, me humilhando, não me respeitava, não me valorizava, não me amava. Eu fiz de tudo. Nada trouxe o meu marido de verdade para casa. Nada. Nada. Eu estava esgotada. Esgotada. Eu tentei passar ciúme nele. Eu fiz de tudo. Ela disse, sabe uma pessoa que esgotou tudo para tentar conseguir uma coisa? E ela disse, por fim, não era eu nem sabia mais se eu queria aquele homem, era mais uma competição com a outra mesmo, porque eu falava, não vai levar, nem que eu não fique com ele, mas ela também não vai ficar. Sabe, ela disse assim, eu estava de um jeito cega, e gemendo, e chorava, uma angústia, desesperada, oprimida. Até que um dia, num desses dias de opressão, eu encontrei seu programa. E naquele dia foi como se eu estivesse dentro, assim, lá da minha, não sei se da sala do quarto, ela diz, lá na minha casa falando comigo, cara a cara. Cara a cara. E ela disse que ela, assim, ela estava tão, assim, desesperada, que a hora que ela viu, ela estava de joelhos, meio que perto, assim, da televisão, meio que querendo colocar a mão na televisão, dizendo, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais, eu cansei, eu estou cansada. Ela dizia assim, diz ela que ela chorava e falava para Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada, eu estou cansada. E engraçado que ela disse que nesse dia eu falei exatamente isso. Né? Você já tentou de tudo, você já bateu em tudo quanto é porta, você só não buscou a Deus. Porque Deus você não quer buscar. E ela disse, quando você cansar de bater em tudo quanto é porta, de correr, e você estiver cansada, Deus vai estar pronto para te esperando de braços abertos. Então ela disse, então me pega, Senhor, me pega, porque eu não aguento mais. E ela começou a buscar. Começou a buscar e Deus começou a fazer uma obra. E quando ele vinha, que ela limpou a casa dela, ela disse que ela começou a ir para os cultos, e a palavra começou a falar muito com ela foi limpando a casa dela, e foi limpando tudo. Eu não me lembro agora qual é a cidade dela, mas ela não tem o nosso templo lá, mas ela fez dos cultos, né? De todo o nosso trabalho, a igreja dela, ela vive ligada, ela diz que está ligada em tudo que a gente faz o tempo todo. E ela foi limpando a casa dela. Pediu o azeite, ungiu tudo e foi limpando toda a casa dela, a vida dela, se arrumando de forma diferente, uma outra postura. E diz que quando o marido ia para pegar as crianças, ela era outra pessoa, então ela tratava ele bem, tranquila, mas mantinha a postura dela, e ele começou a ver aquela diferença.
E, resumindo, ele um dia procurou ela e disse para ela que ele queria voltar. Ele queria um recomeço. Que ele não sabia explicar, mas que ele quando estava lá com ela, fazia muito bem, que ele estava sentindo falta da família dele. E ela disse que naquele momento, olha, ela disse que foi bem firminha assim, e disse, eu acho que a gente precisa se estruturar, você precisa querer Deus, eu penso que hoje eu sou uma outra pessoa, não sou mais aquela pessoa, e eu quero que você comece a assistir a bispa, e essa palavra entre, porque assim, senão hoje a gente é um jugo desigual. E ela disse que ele se interessou, começou a ir com desculpa de ouvir com ela, assistir os cultos com ela, e o casamento foi restaurado. E são outras pessoas completamente diferentes, e eu fiquei muito feliz, muito edificada em saber disso. E eu pego esse exemplo para mostrar para você que são pessoas que tentaram, assim, todas as coisas, fizeram de tudo. Igual que a Raquel tentou de cá, tentou de lá, e a vida continuou totalmente infértil. Mas, quando ela buscou a Deus, o Senhor a tornou fértil. E deu a ela o José, que você sabe que José, maravilhoso. E ela já deu um nome profético para que Deus desse mais um filho, que deu Benjamim. Então ela teve, Deus acrescenta aí o filho da mão direita. 2 homens maravilhosos, poderosos em Deus. José, assim, eu não preciso dar detalhes, você já sabe, o grande José, governador do Egito. Deus deu José para ela, né? Como para Ana deu Samuel. Filhos incríveis que mudaram e marcaram o mundo, e marcam até hoje com o quanto as histórias desses homens nos edificam. Maravilhoso. Então, quando ela buscou a Deus, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Deus ouviu o seu clamor, porque agora ela buscou a Deus. Quando ela buscou a Deus, quando a fé mudou, a visão mudou, o espírito mudou, os resultados mudaram. E Deus está te chamando para viver uma realidade diferente. Uma realidade completamente diferente. Vamos. Em nome de Jesus. Deus está falando algo aqui com você. Deus te ama. Se você buscar a Deus, Deus vai tornar sua vida em todos os aspectos fértil. Se você buscar a Deus, sua vida não vai ser mais estéril. Você vai obter respostas que talvez você está aí lutando e já lutou de todas as maneiras e nunca obteve. Mas em Deus você vai obter. Se humilha diante do Senhor. Se você se humilhar diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Se você agora parar de buscar tudo que você tem buscado e buscar Deus, você vai ter o resultado. E assim, surpreendente, um resultado surpreendente. Deus vai tirar você dessa terra seca, dessa vida de escravidão, de sequidão. Deus vai tornar você fértil. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e está falando com ela. Passa do teu sangue sobre ela. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. Reveste ela de força. Renova as forças. Abre a mente dela. Ajuda ela a ver o que ela não estava vendo. Meu Deus, que ela entenda e que ela se posicione, porque o Senhor quer agir. O Senhor a ama, está buscando por ela. Mas talvez, Senhor, ela não dá crédito, ela não tem interesse, ela não tem tido nenhum interesse.
em olhar para o Senhor. Ela olha para todos os lados, ela faz tantas coisas, mas não faz o que é preciso, o que vai trazer a ela o resultado. Mas se ela fizer como Raquel, se ela te buscar, o Senhor vai ouvi-la, o Senhor vai abençoá-la, o Senhor vai mudar a vida dela. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos por oração, que sejam respondidos e abençoados agora. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço mudanças, definições, portas abertas, soluções. Peço que o Senhor prospere, Senhor, grandemente os nossos semeadores, que o Senhor levante mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo renovadas, transformadas. Que a palavra entre, cale fundo. Eu repreendo essa esterilidade, essa infertilidade, essa sequidão que tem sido a vida dela. Em nome de Jesus. E determina um novo tempo, fértil, produtivo, abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico. Eu terei a honra de estar amanhã às 9, abrindo a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vamos fechar os meus projetos de conquistas para 2019. Vamos entregar o azeite que nós consagramos em todos os jejuns, para que você já saia, unja tudo que você sonha. É muito importante a unção. Eu acredito na unção. Eu acredito que faz toda a diferença. E vamos fazer o corredor de carros, que é sempre uma grande bênção. Toda vez no final dos meus projetos de conquistas nós realizamos, e é uma bênção. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho, e eu tenho certeza que vai ser um dia de glória para nós. Pegue a sua família, os seus amigos, os seus familiares, venham e vamos cultuar o Senhor. Vai ser maravilhoso. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Forevermore, sailor to the sea, of the soldier.